É com muita alegria que eu estou aqui neste vídeo para saudar você que está me assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E de também dizer que é com muita alegria que eu estou aqui contribuindo para a igreja nesse propósito, né, de nós estarmos estudando a palavra do Senhor e de também termos os nossos conhecimentos apurados para tudo aquilo que se refere à palavra do Senhor, para nós vivermos uma vida realmente de muita profundidade no que diz respeito às coisas de Deus. Me chamo Yelis, eu faço parte da primeira igreja batista do Saci, com muita alegria, e quero convidar você a mergulhar junto comigo nesta lição. Com certeza Deus tem algo muito importante para te dizer. Mas antes de nós começarmos a lição, eu vou fazer uma oração pedindo que ao dono de tudo isso possa nos encher com a sabedoria vindo dele, para que não só você, mas qualquer pessoa que vai estar vendo este vídeo possa ser tocada pelo Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. E queremos te pedir aqui, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre nós a tua sabedoria, teu discernimento, para que nós possamos ser tocados, ó Deus, pelo Senhor, para podermos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder ter o Senhor habitando dentro de mim e de poder conhecer a tua verdade e a cada dia me sentir mais e mais atraído a viver nela. Enche-nos, ó Deus, neste momento, cada pessoa que estará vendo, Deus, este vídeo, possa ser mais uma daquelas, ó Deus, que sentiu como o Senhor tocou fortemente seu coração. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né, gente? Estou no quarto capítulo, né, desse novo propósito, né, que começou com o pastor Vicente fazendo a introdução, depois veio em seguida o pastor Tiago, né, depois o Danilo e domingo passado, né, a irmã Nayara. Como eu disse, meu chamo Yelis, né, eu faço parte do Ministério de Ação Social da igreja, onde nós temos um trabalho lindo e não só se tratando para pessoas que necessitam de alguma ajuda no que se refere à comida, à roupa, mas nós também fazemos um trabalho social indo às praças, levando a palavra do Senhor e comida às pessoas que estão precisando, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde o crescimento tem se tornado muito maior, né? Em questão de tudo, tanto de roupas como também de comidas. E o título da nossa lição de hoje fala sobre solitários em família, o evangelho, os órfãos e as viúvas. É um texto não, uma lição muito delicada, muito importante e de uma necessidade de nós, como igreja, entendermos o quanto o Senhor tem algo reservado para cada um de nós nesse quesito, né? O escritor deste livro, ele trata desse assunto de uma forma muito especial para ele, né? Pois ele trata num testemunho pessoal falando a respeito de quando ele era doido para ser pai e a sua esposa mãe, né? E eles oravam muito ao Senhor e também com muito entusiasmo achariam que logo isso iria acontecer. Mas quando eles entenderam que a última resposta vem do Senhor, eles descansaram e entenderam o que Deus queria colocar para a vida deles.
né? E aí eles tiveram no coração esse desejo de visitar orfanatos. E se depararam com uma criança, onde essa criança tinha 10 meses de vida, e eles ficaram completamente apaixonados por ela. E não pensaram duas vezes, onde sentiram o desejo de adotá-la, né? E o quanto isso é importante para nós, porque não partiu diretamente do coração deles esse desejo. Até porque ele diz, né, no livro que será a última hipótese da vida dele adotar uma criança. Sempre ele tinha não só esse desejo que na vida dele, mas eu creio que boa parte de muitos casais, de terem os seus filhos realmente saindo da sua genética, né? E aí quando eles entenderam o que Deus estava querendo falar para eles, eles começaram a descansar e Deus levou eles até esse orfanato, né? Aonde depois que ele adotou essa criança, pouco tempo depois a esposa dele ficou grávida, né? E aí muitas pessoas chegaram para ele e falaram: mas será se realmente era isso que Deus queria da tua vida? Eu acho que tu foi muito precipitado. E ele diz no texto que, pelo contrário, que eu acredito que o fato dela ter ficado grávida foi justamente quando ele entendeu aonde Deus quis levar ele, né? O sentido de tudo isso, né? E ele até trata de alguns dados que realmente é muito preocupantes, que ele diz aqui que em cerca de 153 milhões de crianças são órfãos no mundo inteiro, né? 18 milhões de crianças ou perderam os dois pais, né? Ou ficaram de alguma forma abandonadas na rua, né? E isso é realmente muito preocupante e triste ao mesmo tempo, né? Pois a gente aprende na palavra de Deus quando ele fala lá em Deuteronômio 10, versículo 17 e o versículo 18, como Deus demonstra amor e paixão pelos órfãos e pelas viúvas, né? Diz assim, o versículo: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Outro versículo interessante fala lá em Salmos 68, versículo 5. Pai, para os órfãos e... Não, desculpa. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua habitação. Então você vê como dois textos falam exclusivamente de órfãos e de viúvas. O tanto de delicadeza que Deus tem para essas pessoas que de alguma forma foram abandonadas, né? E no momento que a gente se entrega a esse cuidado, a esse chamado do Senhor, o Senhor até fala, interessante, lá em Êxodo capítulo 22, versículo 22, diz assim: não tratarás mal nenhuma viúva ou órfão. Isso até é um mandamento, né? É interessante. E lá em Isaías 1, capítulo 17, diz ainda mais: aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Isso é muito lindo, né? Porque não demonstra que Deus somente tem um cuidado especial somente para determinados assuntos, mas para todos mesmo, né? E não esquece de forma nenhuma a viúva e o órfão, né? Porque de alguma forma tanto um como o outro foi abandonado por alguém, né? Não tem dos dois lados, né? No caso a viúva sem o seu marido e o órfão sem o pai ou a mãe, né? E o coração de Deus para esses dois casos, ele é muito, ele é muito, como é que eu posso dizer para você? Ele é muito suave, né? Ele realmente
é muito grande, né? O amor, o cuidado para as pessoas, até porque ele deixa isso bem claro, não só nas leis, né, nos mandamentos, mas também em aviso para as outras pessoas, como diz, né, o versículo lá em Isaías: praticai o bem, buscai a justiça e acabai com a opressão, fazendo assim justiça para o órfão e, e defendendo a causa da viúva. Deus, ele agrupa essas duas classes de pessoas de uma maneira totalmente especial. Não é de espantar, portanto, que mais tarde deparemos com o seguinte versículo, que é para tirar o fôlego. Que é para tirar o fôlego, né? Desculpa. Diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago 1:27. É uma declaração fantástica de dizer para muitas pessoas que acham que realmente praticar o bem se trata apenas de ser religiosos, né? Mas Deus, ele fala dessa forma com muito cuidado, né? Através de Tiago. Quando ele diz que para essas pessoas que acham que que existe a religião certa, ele dá esse ponto. A religião certa é essa: cuidar dos órfãos, visitar os órfãos, cuidar das viúvas e não se deixar contaminar pelo mundo. Isso realmente algo maravilhoso, porque aí Deus mostra a sutileza que é realmente saber o que é viver para Ele e tendo a certeza que você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que move o coração do Senhor, né? O cuidado para esse tipo de pessoas, né? Que é os órfãos e as viúvas, que muitas vezes são colocados de lado, né? Porque não teve uma pessoa, então acha que de alguma forma vai viver eternamente isolada ou esquecida, né? E quando a Bíblia fala sobre visitar órfãos e viúvas, ela tem em vista mais do que simplesmente só dar um alô, ou então ver lá como é que a pessoa tá, mas é muito mais do que isso, é um cuidar, né? Não só visitar os órfãos e as viúvas, mas significa ter um interesse profundo em dar um bem-estar para essas duas classes, né? Que é de órfãos e viúvas. De saber realmente o que a pessoa está precisando e podendo ajudar ela nessa forma. É interessante porque a verdadeira religião é ser família para aqueles que perderam a família. É lindo isso, né? E portanto isso significa para seguir a Cristo no mundo onde 153 milhões de órfãos, né? Além disso, devemos fazer no mundo com 245 milhões de viúvas, 115 milhões das quais vivem na pobreza, que sofrem algum tipo de isolamento social e passam privação econômica por ter perdido um marido ou por ter, de alguma forma, ter sido abandonada literalmente, né, pela sua família. Sabemos que cada uma desses milhões representa uma criança ou uma mulher. E o quanto Deus tem compaixão de cada um deles. E a questão não é saber o que devemos fazer. A única questão é se faremos o que devemos. Isso é muito importante a gente frisar, né? Não é a questão do que a gente vai fazer. É a questão que nós devemos fazer e o que devemos, né? Que faremos o que devemos. Vou falar também agora de uma história linda, né? De uma história de redenção. Lá, lá no livro de Ruth, né? Falando de uma história não é distante da nossa realidade, é bíblica, né? No livro de Ruth, falando sobre a história de Ruth e da sua sogra Noemi, né?
ela também, nesse livro inteiro, tem mostrado o cuidado, né? Que aqueles que perderam a família, começou ao Senhor a ter esse zelo muito grande, né? Trata-se de uma história de um amor temporal, que apresenta todos os componentes necessários de um romance, falando sobre tragédia, perda, desespero, triunfo, esperança, lealdade. Tudo isso num contexto só. Todavia, não se trata apenas de uma história de amor. É uma história dentro de uma história. E envolve muito mais do que uma mulher moabita, né? Chamada Ruth. Essa história diz respeito a mim, a você e todas as outras pessoas que sobem ao palco de uma história humana. Se você me permitir, eu vou contar essa história resumidamente, tá? Mas eu aconselho você a ler o livro de Ruth para você se deliciar com essa história e ver como ela é linda. Ela não só parece como muitas cenas de filme, né? Onde uma pessoa sem esperança alguma acha de alguma forma um príncipe encantado, né? Mas é muito mais real do que isso, né? O contexto de Ruth é do tempo de Juízes, um período que não havia rei nenhum, né? A gente sabe que o grande rei, né, sem ser Jesus Cristo, foi o rei Davi, né? Mas Davi ia surgir muitos anos depois, né? E cada um fazia aquilo que parecia ser certo, né? Era uma terra sem reis, né? Onde não tinha aquela pessoa que ia representar o povo e dizer aquilo que eles precisavam ou não fazer. A história começa em Belém, tá, gente? É uma cidade conhecida como Casa do Pão. Mas onde não havia pão para os seus cidadãos assustados e desalentados. Ou seja, era uma cidade conhecida por isso, mas que quando era levado ao pé da letra, somente tinha a fartura para as pessoas de bem, né? As pessoas que tinham condição. E aquelas pessoas mais necessitadas sempre eram colocadas de lado, esquecidas, né? E aí então um homem chamado Elimeleque, né, pega a esposa e os dois filhos e se muda para Moabe, né? Para você ver, naquela época a pessoa estava em Belém, uma cidade bonita, uma cidade realmente aprazível e israelita para viver, e vai para um povoado onde eram chamados como pagãos, né? Onde eles simplesmente adoravam cultuar outros deuses e faziam tudo aquilo que dava na telha, né? Então, para você ver o tamanho do desespero desse homem, né, onde levou a sua esposa e os dois filhos para morar lá, porque onde ele estava não praticamente estava passando por necessidades e muito grandes, né? E Moab era longe de Belém, era uma cidade realmente com uma cultura muito estranha, mas que Elimeleque não viu outra oportunidade a não ser ir para essa cidade para poder, de alguma forma, dar o sustento para sua família, né? Para muitas pessoas que não sabem quem são os moabitas, eles surgiram das gerações de Ló, né? Onde através de uma relação incestuosa com a sua filha, Ló começou Ló não, começou a surgir os moabitas, né? Porque muita gente que conhece a história de Ló sabe que ele era sobrinho de Abraão e foi querer ter viver uma vida distante do seu tio, né? Onde ele, como ele também tinha algumas não terras, né? Algumas propriedades também não, muito gado, né? Tinham algum tipo de bens, né? Também. E aí ele achou melhor optar por ter o povo dele e sair um pouco
de perto do seu tio. E aí foi para uma cidade chamada Sodoma, né, e Gomorra, e onde Deus avisou para Ló que ia destruir aquela cidade, né, ia queimar. E aí só quem sobreviveu só apenas foi Ló e suas duas filhas. E aí se encontrou no momento onde elas embebedaram Ló para poder ter relações e elas poderem engravidar. Daí que surgiram os Moabitas. E eles eram um povo abominável, gente. Certa ocasião, algumas mulheres moabitas seduziram os israelitas e os levaram a cometer pecado sexual, o que acabou resultando na morte de 24 mil israelitas. Isso está lá em Números 25, de 1 a 10, tá? Os moabitas eram conhecidos por sua imoralidade e idolatria. E Deus dissera que nenhum deles entraria na assembleia do seu povo até a 10ª geração. Isso está em Deuteronômio 23, versículo 3. Não é preciso dizer que a ida de um judeu para Moabe não era apenas um sinal de desespero, mas também era um ato que certamente só lhe traria vergonha. E, de alguma forma, Elimeleque, viu nessa situação e achou que a mais prudência para ele seria ir para essa cidade a um ponto onde ele iria ter algum tipo de sustento para dar para sua família, já que ele em Belém não estava tendo esse tipo de retorno, né? E estava vendo tanto a sua família sofrer. E aí, contudo, o que começa com uma vergonha, logo começa com uma dor muito grande. Depois de descrever a jornada de Elimeleque com sua família em Moab, o narrador usa apenas 3 versículos para descrever uma tragédia que desenrola ao longo de 10 anos. E em primeiro lugar, Elimeleque morre, né? E deixa sua esposa Noemi viúva e depois seus 2 filhos, Malom e Quilion, sozinhos, né? Então, para você ver, Elimeleque saiu de Belém para ir para Moabe, né? Para lá dar uma condição melhor para sua família, mas ele acaba morrendo, deixando a sua esposa e os seus 2 filhos. E aí, nesse decorrer, né, que isso se baseou em 10 anos, tá? Não foi tipo, ele saiu de Belém e foi para Moab lá e morreu, não. Ele morreu em Moab, mas foi depois de 10 anos. E aí, Malom e Quilion se casaram com Ruth e Orfa, né, respectivamente. Em seguida, passados 10 anos depois da morte dele, deixando Noemi, a sua esposa, né, em meio a um pesadelo. Imagine só, mulher ter o seu marido morto, né? Morrer. E ela não tem maridos e também já estava praticamente sem filhos, né? Porque eles tinham casado e tinham se separado. Só que depois eles também morreram. Malom e Quilion. E aí ela ficou, tanto ela, sem marido, sem filhos, e as noras também sem os seus maridos, né? Então imagina só, 3 mulheres sozinhas, né? Porque Malom e Quilion tinham se casado com Ruth e Orfa. E tanto Elimeleque e os seus 2 filhos tinham morrido, deixando apenas as mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. Então imagine só, 3 mulheres sozinhas, né? Se hoje a gente vê uma dificuldade muito grande, imagine naquela época, né? E aí, imagine essa situação, onde aí o narrador diz, né, que Noemi, ela sentiu esse desejo de voltar para Belém, né? Então ela pega e diz isso para suas noras, né? Olha, gente, eu vou voltar para minha terra, né? E como vocês que são de Moab, vocês ficam aqui, que eu vou voltar para lá porque de alguma forma eu acredito que Deus vai cuidar de mim, né? Só que é interessante que nesse contexto de ela falar isso para suas noras, uma delas, chamada Ruth, é interessante isso. Ela disse o seguinte: de jeito nenhum eu vou deixar a senhora aí sozinha. Aonde a senhora for, eu vou.
E se a senhora morrer lá, ali eu também morrerei. E o seu Deus será meu Deus. Olha como isso é forte, né? Elas poderiam muito bem, jovens, bonitas, ter falado assim, não, tudo bem, minha sogra. A senhora pode voltar lá para sua terra, que eu vou continuar aqui na minha e vou tentar, de alguma forma, conduzir a minha vida, né? Mas não. Uma delas, chamada Ruth, teve esse desejo, né? Teve esse amor de não deixar a sua sogra sozinha, né? E aí, tomada por uma emoção muito grande, Noemi não resistiu àquele convite e deixou que ela também acompanhasse. Já a órfã preferiu ficar em Moabe. Então, vê a delicadeza que foi essa declaração praticamente de amor de uma mulher para sua sogra, né? E o quanto isso é tão difícil nos dias de hoje, né? Mas eu acredito que todos aqueles que vivem realmente uma vida para com o Senhor têm esse cuidado com qualquer tipo de pessoa, seja sogra, seja parente, seja amigo de trabalho, seja vizinho, seja qualquer pessoa que for. E às vezes até você nunca nem viu na sua vida. Mas aí você sente um amor, uma vontade muito grande de ajudar essa pessoa. E eu acredito muito, eu creio muito que isso seja Deus. Deus, seja o Espírito Santo agindo na vida da gente, né? Para ter esse amor, esse desejo de estar próximo de aquela pessoa que às vezes a gente nunca nem viu na vida, né? E uma das declarações mais significativas de toda a Escritura, né, como eu tinha falado, foi essa: não insistas comigo para que eu te abandone e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar do Senhor. Isso está em Ruth 1, versículo 16 e 17. Tá? Essas palavras inesquecíveis, é até interessante isso, porque essas palavras inesquecíveis são com frequência pronunciadas pelos noivos em sua cerimônia. Né? No meu casamento, eu falei isso, né? Falei isso para minha esposa. E você vê, essa declaração é de um homem para a mulher, né? Do amor que ele vai estar colocando diante da sua futura esposa, né? Aquela mulher que você decidiu, através de Deus, viver para toda a vida. E essa declaração não foi de um homem para a mulher, mas foi de uma nora para sua sogra. Interessante, né? Noemi concorda. E aí partem elas para Belém. Podendo imaginar os pensamentos que passavam pela cabeça delas, né? À medida que se aproximava da terra, né? Elas haviam trocado a terra prometida por uma terra pagã. E quando saíram, ela, Noemi, era uma esposa abençoada. E agora volta como uma mulher amarga. Quando as mulheres da cidade conheceram Noemi, foram correndo para poder falar com Noemi, né? E é interessante, Noemi gritaram, né? E ela disse: não me chame Noemi, mas me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Noemi, gente, para quem não sabe, significa agradável. E Mara significa amargo. E aí prossegue, né? Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Porque me chamais, Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Ruth 1, versículos 20 e 21. Imagina que recepção. As amigas vão correndo com muita alegria porque estavam vendo Noemi, que depois de muito tempo tinha saído, né? Praticamente fugiu de lá, né?
E aí agora ela retorna, uma mulher totalmente amarga, triste por tudo que tinha acontecido. De alguma forma ela tinha um pouco de razão, né, de estar triste, perdeu o marido e os filhos. E ainda estava voltando para sua cidade realmente, além de ser uma mulher triste, mas pobre, né, muito pobre. Mas o que nos chama a atenção não é essa atitude de surpresa ou de recepção das suas amigas, mas como ela se autodenomina, né, uma mulher amarga, né, dizendo que Deus tinha causado tudo isso para elas. Mas você vai ver o cuidado do Senhor para a vida dela e de Ruth, né? As mulheres de Belém ali estavam chocadas quando ouviram isso, né? E a imagem e infortúnio trazido do Todo-Poderoso para a vida delas mal sabia que ia acontecer. No silêncio daquele momento que estava reservado para elas, havia duas coisas que ambas necessitavam desesperadamente fazer: alimento, comida para o estômago. E uma família que eles dessem um teto para nos proteger. Imagina só, eles vieram só com a roupa do corpo, né? Não tinham dinheiro, não tinham nada que pudesse trocar por comida e nem um teto para morar. No dia seguinte, Ruth diz a Noemi que vai procurar um campo onde possa colher algum alimento para comer. Uma das maneiras pela quais Deus supria os pobres naquela época, ele ordenava que os donos das terras deixassem para trás grãos para que os pobres e os destituídos, ou seja, as pessoas com as necessidades maiores, né, aquelas pessoas que eram afastadas, pudessem colher para poder saciar. E o autor nos diz que Ruth, por coincidência, dirigiu a parte dessa plantação, uma parte de uma plantação que pertencia ao homem chamado Boaz. Atentem para esse nome, gente, Boaz, que era da família de quem? Elimeleque. A família do sogro de Ruth. É interessante isso, né? Porque com Deus ele encaixa as coisas certinho, né? E isso está lá em Ruth 2:3. Enquanto trabalhava, Boaz chegou de Belém. Ou seja, no momento que Ruth chegou na plantação, Boaz também chegou. Boaz estava viajando nessa época, né? E aí parece que foi aquele encontro de filme, né? Que eu tinha até falado antes, né? Que essa história parece até filme, né? De ficção. Onde uma jovem coitada, fragilizada, encontra o príncipe encantado, né? E o autor narra a história de um modo que repleta essas coincidências, como eu disse, que parece até filme, né? E dirige ao campo para Boaz vai ao campo. Não, eu vou lá no campo, tal. Naquele momento aconteceu que Boaz, na hora que ele chegou, foi na hora que ele viu Ruth, né? E a história diz assim, que na hora que ele viu Ruth, ele ficou muito surpreso e admirado com a beleza dela, né? E aí ele pergunta para um dos seus trabalhadores, quem é essa moça? O homem responde, é uma moça que veio de Moabe, senhor, junto com Noemi. E a informação faz com que Boaz, ele justamente perca a vontade que ele tinha de ver a plantação e fixasse os olhos apenas em Ruth, né? E ele passa pelos demais trabalhadores, aproxima dela e fala usando um termo carinhoso, minha filha. Eu falo muito isso com a minha esposa, chamo ela de minha filha, né? E em seguida ele lhe garante em seu campo que nunca ia lhe faltar suprimentos. Para você ver, o cara nunca viu ela e aí ele encontra com Noemi, com Ruth, né? E aí já nasce aquele carinho, atenção para uma mulher que era moabita. Entenderam, gente? Olha aí para ver como eram as coisas. Era uma mulher moabita. Que eu expliquei antes, né? O que era o moabita. E aí é interessante que o texto fala aqui que Boaz,
ele responde pronunciando sobre ela a bênção de Deus. Ou seja, de alguma forma ele já estava evangelizando a mulher, né? Ele diz assim: que o Senhor recompense o que fizeste, que receba as grandes recompensas do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas águas vieste buscar abrigo. Ruth 2:12. Imagine aí, ele falou isso e ela ficou logo atônica, né? E aí esse diálogo já não ficou somente só nisso, né? Começou a ele a falar para Ruth, dizer, olha, venha, pode vir aqui na minha plantação, não se preocupe que não lhe faltará nada e Deus irá te abençoar. Porque de alguma forma ele já sabia também que Ruth estava ali para poder pegar comida para levar para Noemi, para sua sogra, né? E aí, de alguma forma, começou a surgir um carinho, um amor entre ambos, né? Entre ambos. Aquele homem que estava sendo muito bondoso e, de alguma forma, aquela mulher que tinha chamado muita atenção, além da beleza, por também estar fazendo algo realmente muito lindo, né? De estar colhendo comida para sua sogra, né? E aí a gente pode até dizer assim que foi um primeiro encontro deles, né? Que a gente fala, vamos marcar uma saída, né? E aí foi assim que também surgiu, né? E o narrador prossegue. Ela se sentou ao lado dos cefeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu e ficou satisfeita. Isso em Ruth 2, capítulo 14. Depois da refeição, Boaz dá instruções a seus homens para que assegurem que Ruth leve consigo uma grande quantidade de grãos. Eles obedeceram e deram para ela uma efa de cevada, ou seja, um saco enorme com muitos grãos, né? Isso está lá em Ruth 2:17. Para que tenhamos uma ideia do que significa isso, um trabalhador colhia em média por dia cerca de 1 quilo de cevada. No final do dia, porém, Ruth levou do campo entre 14 e 23 quilos de cevada. Para você ver, né? Quanto Boaz já estava encantado por ela, né? E assim ficavam sabendo que Ruth fazia musculação regularmente, que ela já impunha um fardo de grãos sobre os ombros e levava tudo, todo dia ela levava. Quando chega em casa, Noemi se sente tão grata, claro, né? E aí pega e diz: onde colheste tudo isso hoje, menina? Onde é que tu foi trabalhar? Bendito seja aquele que se importou contigo. Tenha em mente que aquela altura, Noemi não tinha a menor ideia de quem era a pessoa que tinha feito esse ato tão bondoso para com elas, né? E aí ela pega e diz: o nome do homem com quem eu trabalhei hoje é Boaz. Ao ouvir isso, Noemi, sem dúvida alguma, até então agradecida, fica também perplexa, né? Ela exclama: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse homem é parente nosso, minha filha. Ele é um dos nossos resgatadores. Essa palavra é até interessante a gente poder colocar para nós, resgatadores. Porque de alguma forma Deus está querendo você também que seja esse resgatador. Porque de alguma forma tem sempre alguém pedindo ajuda e aí Deus quer usar você, né, para ser esse resgatador, para ser um Boaz, né? Não com a atitude de olhar para alguém esperando algo em troca, mas realmente tendo esse desejo de poder saber que você vai estar ajudando essa pessoa com necessidade. A declaração de Noemi introduz a palavra mais importante do livro de Ruth, que é essa que eu te falei, resgatador. Deus, em sua misericórdia, havia criado um sistema pelo qual os parentes próximos cuidariam uns dos outros quando estivessem passando por situações de extrema necessidade, entre as quais estava a morte de um marido. Nesse caso, um resgatador de sangue, né, que é se tratando de família, ele interviria em favor do parente em dificuldades.
Ele se apropriaria da terra do parente e se responsabilizaria pela vida dele, né? Nas passagens do Antigo Testamento, lá em Levítico 25, Deuteronômio 25 e Jeremias 32, eles apresentam esses 3 requisitos básicos para que alguém seja um resgatador de sangue, né? Ou seja, uma pessoa responsável por algum parente, né? E, em primeiro lugar, esse homem deve ter o direito de resgatar. Basicamente, ele teria que ser o primeiro na linha familiar, ou seja, aquela pessoa que ia assumir a responsabilidade de cuidar dessa pessoa, né? E aí ele tinha o direito sobre a questão de terras, dos bens e até também da família, né? Mas esse também ele teria que ter recurso para tudo isso, tá, gente? Para ele ser o resgatador de sangue, ele teria que ter esse recurso. E para ajudar alguém em dificuldade, um resgatador em potencial deveria ter habilidade e capacitação de suprir as necessidades da pessoa, como se ela fosse parte da própria família, né? Às vezes também poderia ser não necessariamente da família, mas ele ia ter essa responsabilidade como se fosse da família, né? Por fim, este homem teria que ter a determinação de um resgatador. Aliás, uma determinação de resgatar. Em outras palavras, ele tinha que estar disposto a fazer isso, né? Porque isso ia gerar um trabalho muito grande e uma responsabilidade muito, muito pesada, né? E era possível que um homem fosse o primeiro na linhagem familiar e plenamente capaz de promover, mas que lhe faltasse a determinação de acolher um membro da família sobre seus cuidados. E aí, com tudo isso, né, Boaz, que já estava ciente que Ruth era nora de Noemi, né? Já também estava ciente dessas leis. E aí, o que é que ele faz? Ele procura outro parente, né? E nessa conversa com esse outro parente, ele passa, né? Vamos dizer que é como se ele avisasse para ele, né, que ele iria assumir e que se ele não quisesse assumir, ele assumiria, né? Lá em Ruth, capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz assim: É verdade que eu sou resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite, e se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que eu faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu farei, como ele disse, né? Ele já estava ciente, então ele ia procurar resolver isso. E na manhã seguinte, Boaz procura um homem que tem primazia nos resgates das terras de Noemi, ou seja, que era um parente mais próximo de Noemi, né? O suspense na história aumenta à medida que em outro possível resgatador diz inicialmente: eu vou ficar responsável. Então aí começa, né, de alguma forma, aquela possibilidade de poder assumir já começa a sair do seu controle, né? E aí, mas Boaz ele foi esperto. Porém, ele informa gentilmente de que resgatar Noemi, as suas terras, significa também ficar com Ruth, ou seja, uma mulher, né? E lembrando que Ruth era moabita, né? E para preservar a herança do parente, porque ficaria com a esposa, né? E esse dado faz com que o homem não queira, né? Não vou ficar com nenhuma moabita, não. E assim passa essa missão para Boaz, que naturalmente deve ter colocado um sorriso lindo no rosto e ter aceitado essa responsabilidade com muito amor. E aí ele diz: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Isso o outro que falou, né? Ruth 4:6. Tendo recursos para o resgate, falta a esse homem a determinação de fazê-lo. Por isso, ele passa o direito para Boaz. Com o outro sujeito fora do caminho, Boaz declara sua resolução de resgatar Noemi. Então Boaz anunciou aos líderes, ou seja, ele chamou a liderança, né,
para poder comunicar essa atitude dele de que iria resgatar, né? Iria ser o resgatador de sangue de Noemi e que iria também assumir o papel de marido de Ruth, né? Ele diz assim, lá em Ruth 9, Ruth 4, versículo 9 ao 10. Vocês hoje são testemunhos de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quirion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, e para que o seu nome não desapareça do meio de sua família, ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso, ou seja, ele estava dizendo para a liderança da cidade que ele iria assumir o papel de resgatador. E com essas palavras, Noemi e Ruth são recebidas na casa de Boaz, e Ruth se torna a sua esposa. Um versículo depois de anunciado o resgate, Ruth e Boaz estão casados e ela dá à luz a uma criança. Na cena final que segue, Noemi toma a criança em seus braços e as mulheres de Belém dizem: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e que te deu a luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Ruth 4, capítulo 4, versículo 14 e 15. Mas a história não acaba aí não, gente. O livro de Ruth é como se fosse aquele filme que eu disse para vocês, né? Que depois da cena final ainda aparece aquela tela escura e aí tem mais coisa para acontecer. E nesse pós-escrito talvez seja uma das mais poderosas da parte de toda a história, né? Diz o narrador a respeito do filho de Ruth e de Boaz, ele se chamará Obed. Obed era o pai de Jessé, pai do futuro rei Davi. Para você ver, né? Quem seria a descendência de Boaz e de Ruth, né? Como é lindo isso, né? Quando os judeus ouviam pela primeira vez essa história, eles tiveram esse pós-escrito, né? Pós-escrito, eles pareciam simplesmente assombrados. A história começava com o resgatador de sangue em uma época que não havia rei em Israel e terminava com a genealogia do homem que se transformaria o mais famoso rei de Israel. A genealogia que aparece nos versículos finais do livro de Ruth cobre 10 gerações, um sinal simbólico, porém certo, dos 10 anos da morte e a aridez em Moabe e da maldição de 10 gerações sobre o povo moabita. Assim termina a história de como Deus, em sua misericórdia, salvou uma moabita desprezada, pertencente a uma família israelita sem esperança, para ter uma determinação de um resgatador de sangue. É lindo isso, né? Para você ver o cuidado de Deus em todos os detalhes. E aí, Deus está querendo que você seja esse espelho, o espelho de Deus, né? Deus está querendo que você também seja esse resgatador. Deus também está querendo que você seja essa pessoa que ame ao próximo, né? Que tenha amor pela pessoa. E aí muitas vezes eu digo, mas Elis, eu não consigo sentir isso. Pois peça isso a Deus. Pois Ele vai fazer com que isso mova o teu coração. Pois a gente viu aqui em vários aspectos o quanto existem pessoas sedentas de amor e carinho. Não só apenas de comida e de roupas, mas realmente sedentas de carinho, sedentas de um cuidado, né? E isso nós, como pessoas principalmente que entendemos que a nossa vida pertence a Deus, nós devemos fazer isso. Devemos estar sempre atentos, prontos para poder ajudar. Uma cultura de órfãos e de viúvas é uma cultura que muitas pessoas colocam de lado, né? E quanto mais a nossa igreja que eu digo, a igreja eu, você, né? Que a gente tem que abraçar isso realmente com unhas e dentes. As implicações disso são enormes para a igreja na cultura contemporânea. Hoje, possivelmente, mais do que qualquer outra época da história, a igreja tem a oportunidade de se levantar e de se mostrar.
O amor de Deus não é apenas a crianças e as mulheres cujos pais ou maridos morreram, mas também a crianças e mulheres cujos pais ou maridos desapareceram da vida delas. São pessoas assim que Deus quer que você ajude. São pessoas assim que Deus está movendo teu coração através desse vídeo. Porque, de alguma forma, nós vivemos hoje numa sociedade onde muitas pessoas cultuam as suas vidas dentro dos seus lares. Mas esquecem que existem muitas outras pessoas que precisam muito do nosso cuidado, nosso amor, né? E nós, como igreja, devemos ter essa responsabilidade e abraçar realmente. O direito de resgatar é um direito que pertence a todos nós. O que impede, então, que mais igrejas se unam em esforço de peso em favor de órfãos e de viúvas? Não existe nada assim. Nada, gente. Nada que impeça isso. O que impede um número maior de cristãos de contrariar a maré cultural de negligência e abandono? Também não existe nada. Certamente tal obra não está restrita somente à igreja, porque a pessoa não tem que ser cristã para se impor com um órfão e com uma viúva. Contudo, insisto que homens e mulheres que creem no Evangelho têm mais motivação do que qualquer outra pessoa no mundo para levar adiante essa obra. Ou seja, não precisa ser uma pessoa exatamente cristã para poder ter essa sensibilidade para a vida de alguém. Mas acredito muito que as pessoas que têm esse desejo pelo Evangelho, esse amor, né, pela palavra de Deus, se sentem mais motivadas a fazer isso, né? E nas palavras de Paulo diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Entretanto, o Novo Testamento vai muito além do que simplesmente chamar o cristão a cuidar dos membros da sua família de sangue. Pois em Cristo, o cristão foi adotado por uma família inteiramente nova, que está muito acima de qualquer linhagem de sangue. Não pensamos mais na perspectiva de parentesco biológico somente, pois fomos unidos em uma linhagem totalmente distinta, em Cristo, porque Ele derramou o seu sangue para os nossos pecados. Fomos unidos como irmãos e irmãs, dirigindo-se a judeus e gentios do primeiro século. E Paulo diz o seguinte, ele diz aos gentios: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, vieste para perto pelo sangue de Cristo, pois ele, de ambos os povos, fez um só, e derrubando a parede de separação, e em seu corpo desfez a inimizade, para si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, assim vocês já não são mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso está em Efésios 2, versículos 13 ao 16 e 18 e 19. Para você ver o quão Deus ele te resgatou. E Ele quer que você também faça isso com outra pessoa, né? Através de Jesus, o nosso resgatador de sangue. Aquele que derramou o seu precioso sangue em prol da nossa vida. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E essa verdade do Evangelho que traz algumas implicações do modo de os seguidores de Cristo pensarem na família e falarem a respeito dela. Devemos pôr um fim de uma vez por todas as conversas em nossas casas do tipo: não queremos adotar até que tenhamos nossos próprios filhos. Ou seremos capazes de amar uma criança que, sob nossa guarda temporária, um filho adotivo, tanto quanto iremos amar nossos filhos? Conversas assim deveriam ter um fim e começar a ter esse desejo de visitar os órfãos, né? Se Deus está falando isso ao teu coração, vai, faz.
que eu tenho certeza que a outra pessoa vai estar contente e isso vai mover o teu coração. Vai te trazer uma paz, uma alegria que eu tenho certeza que você não vai saber de onde vem, mas vai saber que ela existe, tá? E os recursos para resgatar, né? Porque a gente falou sobre a questão dos recursos, né? A igreja não apenas tem o direito e a responsabilidade de ir além da linhagem familiar sanguínea para alcançar os que não têm família, como também tem os recursos para realizar esta obra. Graças ao Senhor nós temos este recurso de podermos unidos ir em prol dessa ajuda, né, para pessoas necessitadas tanto de alimento como de roupa, carinho e amor, e principalmente da palavra de Deus. A gente viu no livro de Ruth e em toda a Bíblia que Deus planejou propositalmente que o seu povo cuidasse do órfão e da viúva. Já vi isso em várias situações, né? Onde a igreja toma para si essa responsabilidade de poder realmente estar se colocando, né? A conclusão, porém, é que Deus está chamando todos os seus filhos a cuidar do órfão e da viúva de alguma maneira. Não sei ao certo o que Deus já está plantando no teu coração, o que Ele já está movendo, mas eu tenho certeza que Ele está fazendo isso, né? Que você terá outro tipo de visão quando ouvir, né, e assistir esse vídeo. Pois Deus ele está querendo justamente fazer com que a gente, né, com que nós tenhamos esse desejo especial de poder realmente estar praticando a religião certa e verdadeira, né? A determinação de resgatar, para finalizar, isso nos leva a uma última exigência do resgatador do Antigo Testamento. Um resgatador ele podia ter os direitos e os recursos, né? A responsabilidade e a capacidade de cuidar deles e no fim das contas eles deveriam também ter a determinação de fazer alguma coisa por eles. Essa determinação não pode ser fabricada por simples números, estatísticas ou histórias de necessidades. A única fonte de onde flui a determinação é o amor de Deus revelado no Evangelho. Lembre-se que a história de Ruth é, na verdade, a nossa história. Antes vivíamos obstinados em nosso pecado, andando pelo campo sem nada que atraísse o Senhor da seara para nós. Na verdade, tudo dispunha contra nós. Tudo era contra nós. Éramos pecadores marginalizados, rebeldes, afastados de Deus e desesperadamente necessitados de seu favor. Contudo, Ele nos procurou como família dele. Ele nos escolheu e veio diretamente ao nosso encontro, tornando-se humano e derramando o seu sangue por nós. Paulo escreve isso aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Efésios 1, versículos 3 ao 7. Para você ver, né, que antes da formação do mundo, Deus já te amava. Antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano para a tua vida. E é isso que Deus está querendo falar através desse vídeo. Que antes nós tínhamos essa mesma vida que Ruth e Noemi tiveram. A vida de umas pessoas esquecidas, abandonadas, correndo atrás de uma esperança que parecia ser distante. Mas Deus veio até o nosso encontro para nos proporcionar realmente uma alegria, um fim, né, totalmente diferente, um final feliz, através da entrega do seu precioso Filho, derramando seu sangue e tomando sobre si todas as nossas culpas e pecados, e nos dando essa legalidade de nos tornarmos filhos de Deus.
e salvos para viver uma vida ao lado dele. Eu te chamo para você ser essa pessoa que a partir de hoje terá uma nova visão a respeito das pessoas necessitadas, dos órfãos e das viúvas. Às vezes eles eu não tenho dinheiro, mas às vezes Deus ele quer somente o teu coração, que o restante ele vai fazer. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar contigo. Vai à frente, faz a obra, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero orar antes de finalizar este vídeo, de dizer que realmente essa lição mexeu muito com o meu coração, apesar de estar trabalhando no ministério levado a ter esse cuidado, mas faz com que o sinal de alerta da minha vida vivesse realmente piscando, né? Para ter esse olhar mais apurado, mais aguçado, com mais atenção para esse tipo de realidade, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dá todos os dias de podermos ter essa motivação, de ter esse aviso de como devemos fazer a Tua obra. Cada dia, Senhor, queremos fazer mais para o Senhor. Cada dia queremos realmente, ó Deus, ter as nossas vidas como um instrumento em Tuas mãos. Coloca sobre as nossas vidas, ó Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, Pai. Não queremos fazer nada que seja para arrancar olhares, ó Deus. Mas nós queremos, assim, Pai, fazer com que o Teu coração se encha de alegria com aquilo que nós estamos fazendo em prol do Teu reino, em prol do Senhor. De poder ajudar o próximo e de poder ser, sim, esses resgatadores, ó Deus, de tantas pessoas que necessitam, como os órfãos e as viúvas. Obrigado por tudo. Abençoa cada pessoa, Deus, que estará vendo este vídeo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.